Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pais Depois dos 40. É com muita alegria que a gente grava mais um vídeo falando sobre educação financeira na família. Fizemos aí, esse é o terceiro vídeo de uma série que estamos fazendo sobre essa importância, da organização financeira dentro da família. E hoje nós vamos falar do gráfico que pode mudar a história da sua família. Nós, como brasileiros, nós temos o costume de não organizarmos as nossas finanças devido a uma série de fatores, e dentre elas porque a gente não teve essa educação, a gente não aprendeu isso. Então a gente tem que redescobrir, a gente tem que reinventar diante dessas situações na nossa família. Mas a questão do dinheiro é muito importante. Ela é uma causa grande de separação, de discussões e de brigas dentro das famílias. Então, eu quero te apresentar esse gráfico que pode mudar a história da sua família. Um gráfico simples, mas que ele pode organizar muita coisa para você. E esse gráfico é um gráfico usado pela maioria dos grandes investidores e das pessoas que falam sobre finanças. Eu fiz algumas adaptações, principalmente porque nós somos cristãos. E ali temos algo que é especial para nós, que principalmente é a questão da generosidade do coração. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho no gráfico. Algumas adaptações, mas que nós entendemos que é extremamente importante para o nosso crescimento e a prosperidade, porque nós entendemos a vida de uma outra forma. Isso é normal, isso é comum, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de viver e a nossa instrução através da palavra de Deus. Então, o gráfico é muito simples e eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui. É como se você pegasse as suas finanças e dividisse as suas finanças em 5 fatias. Sim, 5 fatias. Presta atenção. Eu vou dar um exemplo aqui de uma renda familiar de R$ 4.000. Então, se você tiver o esposo, a esposa trabalhando e juntando a renda, ou talvez um filho, juntando essa renda fica em torno de R$ 4.000. Então, nós podemos dividir esse gráfico em 5 fatias. Uma fatia que você vai gastar 70%, uma 5%, a outra 5%, 10% e mais 10%, totalizando aí esses 100%. Como que são esses gastos? Primeiro, gastos essenciais. O que são gastos essenciais? Os gastos essenciais, presta atenção, é tudo aquilo que você não pode viver sem. Alimentação, você pode viver sem? Não. Então você vai separar, você vai anotar aí, sabe? Pegar as suas anotações, ou se você não faz, comece a fazê-las. Você vai anotar aí sobre essas despesas que você tem e vai qualificar essas despesas. Quanto que você ganha, quanto que você gasta de alimentação, quanto que você gasta de transporte, quanto que você gasta de moradia, quanto que você gasta de educação e quanto que você gasta de vestuário. Então você vai anotando, e o que é simples? O que são gastos essenciais? É tudo aquilo que você não pode viver sem, ok? Tudo aquilo que você não pode viver sem. Isso são gastos essenciais. E ele representa 70% dessa fatia, 70% desse gráfico. Por quê? Porque ele é a maioria daquilo que nós gastamos mesmo. Vou dar um exemplo aqui dessa pessoa, ou dessa família que ganha R$ 4.000, R$ 2.800 vão ser gastos com esses gastos essenciais. Então, se você ganha aí, a sua renda familiar é de R$ 4.000, você deve separar, você não pode gastar, não pode ultrapassar 70% da sua renda com gastos essenciais. Porque presta atenção, se isso acontecer, você nunca vai ter prosperidade na sua vida. Fala, como assim? Certo, é isso mesmo. Porque esse é um estudo muito delicado, feito por grandes pessoas que trabalham na área de finanças e grandes investidores. Então, a grande regra nossa é: não podemos gastar em gastos essenciais mais de 70% da nossa renda. Isso deve ser, assim, algo que você deve colocar no papel e aprofundar nisso. Coloca aí agora, para um pouquinho, você pode até parar esse vídeo aí, vá lá, pega um papel, pega uma caneta e começa a anotar tudo que você gasta. Se você não tem isso, você vai começar a fazer isso durante esse mês. Nós estamos começando o mês agora, então faça isso aí, ok? E aí tudo que você gasta deve incluir nesses gastos essenciais.
Ok? Então, moradia, voltando, alimentação, transporte, moradia, educação e vestuário. Isso são gastos essenciais. O que são gastos não essenciais? Gastos não essenciais é aquilo que você pode viver sem. É aonde você vai cortar. Vou dar um exemplo. Se você foi lá, colocou 70% da sua renda, está ultrapassando aí nos gastos essenciais, você vai parar mais de R$ 2.800, você vai parar e vai pensar o seguinte, o que eu posso cortar? Aí você vai para os gastos não essenciais. Por exemplo, você tem lá um stream, você assina um stream, isso é uma coisa que você consegue viver sem? Eu acredito que sim, tem pessoas que não, né? Mas dá para cortar. Aquele sanduíche dá para cortar, aquele passeio dá para cortar. São gastos não essenciais. Então, esses gastos não essenciais devem ser cortados para que você possa encaixar os seus gastos essenciais nesses 70%. Ok? Vamos lá. É aquilo que você pode viver sem ele. Tá joia? Então vai pensando aí, anota. Por isso a importância de anotar. Nós falamos até no vídeo passado sobre isso, essa importância. Agora vamos para o lado da prosperidade. Eu vou voltar no gráfico aqui para você entender. Olha aqui. 70% são gastos essenciais. Agora, se nós formos para esse lado dos 30% restante, é chamado do lado da prosperidade. Por que é chamado do lado da prosperidade? Porque se você conseguir controlar os seus gastos, encaixar os 70% em gastos essenciais, esse lado aqui fará toda a diferença. O que acontece na maioria das famílias? Acontece que não se pensa nos gastos essenciais e não se pensa no outro lado. E é esse lado, os 30%, que vão fazer toda a diferença da sua família para que seja uma família próspera. Sim, e eu quero lembrar você, eu estou aplicando isso na minha família. Tem 4 anos que eu estou aplicando e quando eu fiz esse gráfico pela primeira vez, estava tudo fora do lugar, eu não tinha nem noção. E 4 anos para cá eu vou encaixando e estou tentando. É um trabalho árduo, mas nós estamos colocando nossos gastos dentro desse gráfico. Nós estamos colocando nossas finanças dentro desse gráfico. Então vamos lá. Esse lado aqui, que é o lado dos 30% restantes, é que vão fazer toda a diferença. Como que você vai gastar? Educação extra, 5%. O que é educação extra? Eu vou explicar para vocês aqui o que é educação extra. Educação extra são cursos, acompanha comigo, são cursos que você pode fazer que não são tão caros, mas são cursos que você pode ir aprimorando a sua qualidade. Você pode fazer curso pela internet. Nós temos vários sites com cursos baratos, cursos de R$15, de R$30, de R$50. Você pode fazer especialização se você já é formado. Você pode participar de seminários, muitos deles gratuitos. Eu vou colocar depois, eu vou fazer um vídeo só de cursos gratuitos que nós temos. Ok? Cursos bons oferecidos pelo Sebrae, oferecidos por algumas faculdades. Pasme, mas temos até Harvard, aonde oferece curso gratuito. É isso mesmo que eu estou te falando. Se você tiver esse interesse, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, ok? Coloque aqui no comentário para mim se você tiver interesse. Eu vou gravar um vídeo a respeito disso, passando tudo para vocês. A educação extra, ela deve ocupar quanto? 5%, ok? 5% dessa fatia, ok? Então vamos lá. 5% deve ser em educação extra, deve ser investido mensalmente, ok? Quanto que vai dar isso? Simples demais, R$200. Então, da sua renda de R$4.000, R$200 você vai tirar por mês para poder se qualificar. Isso é educação extra, tá bom? Então, voltando lá no gráfico comigo, volta comigo aqui, nesse gráfico, que é o gráfico que pode mudar a história da sua família. Tá, vamos lá, eu vou pegar aqui outra fatia, vou deixar aqui o que você mais gosta para depois, espera aí. 10% vai para generosidade. O que é generosidade, irmãos?
irmãos que estão aí nos acompanhando, a generosidade é algo que é aplicado por todas as pessoas que são prósperas nessa vida. Falar, como assim? É verdade. Aprender a dar, a alegria de dar. É melhor dar do que receber. E Deus, o Todo-Poderoso, o Supremo, ele é apaixonado, ele ama pessoas que dão, que ajudam. 10% você deve aplicar em generosidade da sua vida. Aqueles que frequentam uma igreja regularmente devem entender isso de uma forma mais simples, ok? Mas talvez você está vendo, não tenha esse costume, mas a generosidade, você deve ajudar as pessoas. Então faça isso. Isso vai trazer um retorno muito grande para a sua vida, ok? Quanto que é isso aí então? Quanto que é 10%? Então eu vou doar quanto? No caso, R$ 400 de uma renda familiar. Mas isso é muito. Olha, tem coisas que são só experiências que você tem. Não adianta eu falar com você se você não tiver a sua experiência. Tenha a sua experiência, ok? Eu estou te passando um gráfico que nós estamos aplicando na nossa família e tem dado grande resultado. Então eu gostaria que você pensasse nisso também. A generosidade é extremamente importante. Voltando 10% de investimento. O investimento, ele é aquilo que vai te dar o retorno mais a médio e longo prazo, mas que vai fazer toda a diferença na vida da sua família. Olha aqui comigo, volta aqui comigo, eu vou te mostrar aqui essa questão, né, desse investimento. O que é o investimento? O investimento, resumidamente, é deixar o dinheiro trabalhar por você, ok? Tem investimentos que você pode começar com R$ 10, com R$ 20. Se você for tendo essa disciplina, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? Então, assim, um investimento. Depois nós vamos gravar um vídeo também só falando sobre como investir. A gente vai desenvolvendo isso aí depois, tá? Se você achar interessante, coloca aí no comentário. Se tiver aí as pessoas comentando e falando, não, eu desejo sim entender mais sobre investimento, nós vamos gravar um vídeo sobre isso também. E o último aqui, que é o que talvez o que as pessoas mais gostam, a gente chama de pé na jaca. 5% é pé na jaca. Como assim? O pé na jaca é para você usar o dinheiro para aquilo que você deseja. Por exemplo, eu quero sair com a minha família e comer um sanduíche, eu quero sair com a minha família num restaurante. Então, seu orçamento, você tem R$ 200 por mês para fazer isso. Talvez não dá para sair todo final de semana, mas se você fizer isso aqui durante 1 ou 2 semanas, eu tenho 3 crianças e a gente vai num shopping, vai comer um sanduíche, a gente gasta aí por volta de R$ 100. Então dá para fazer 2 semanas, 2 finais de semana, ok? Então eu faço isso com eles. Ou talvez aí sai para comer tomar um sorvete, algo assim parecido. Então a gente tem condições, R$ 200 separado ali, para que possamos então gastar assim do jeito que você quiser, né? É o pé na jaca. Por quê? Porque o dinheiro traz esse retorno para a gente, traz essa felicidade. Se você não fizer isso, você vai ficar vivendo por conta do dinheiro, ok? Então você deve pensar nisso. Voltando lá no gráfico, eu quero deixar para vocês aqui, voltando aqui, vou pegar o gráfico aqui para vocês. Então, para que vocês entendam mais claramente, 70% são gastos essenciais que você não pode viver sem. Se ultrapassar isso, você começa a cortar dos gastos não essenciais. Você vai investir 5% em educação extra, porque isso vai trazer um retorno financeiro para você futuro. Você vai gastar 5%, que é o pé na jaca, que é aquilo que você deseja fazer, o restaurante, o sanduíche, você deve fazer isso. A generosidade, 10%, então você deve investir aí em generosidade, você deve ajudar as pessoas, uma instituição, faça isso de coração, não por obrigação, mas de coração, com alegria, não por obrigação, mas por alegria, e 10% vai para investimento. Esse gráfico muda a história da sua família. Coloque isso na sua cabeça. Esse gráfico
muda a história da sua família. O gráfico que pode mudar a história da sua família. E eu quero contar a sua história aqui depois. Um dia ainda vou contar a sua história. Você acredita nisso? Eu acredito que um dia eu vou contar a sua história aqui. Então, coloque lá, volte no vídeo, pegue detalhadamente, escreva, que eu tenho certeza que você vai mudar a sua história na sua família. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Faça o seguinte pra gente, coloca seu like aí. Tem muitas pessoas que assistem e não colocam o like, tem muitas pessoas que assistem e não se inscrevem no canal. Faz isso pra gente, por favor. Mais de 60% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos no canal. Isso é gratuito, é simples, é só apertar aí nesse inscreva-se, não tem custo nenhum. E você ajuda muito a gente. Por quê? Porque isso dá incentivo para que possamos trazer mais coisas aqui para sua família. Um abraço, Deus abençoe sua vida.